Nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, estamos caminhando sobre o capítulo 16. Então abra sua Bíblia no capítulo 16 de Atos e vamos ver os versículos 19 a 24, é a próxima etapa que vamos ver nesse estudo da segunda viagem missionária. É Atos 16, 19 a 24. Atos 16, 19 a 24. Então diz assim o texto bíblico: vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Irmãos, os irmãos devem se lembrar, nós estamos vendo a segunda viagem missionária. Acho que tem o mapa da segunda viagem missionária, pode exibir o mapa. Aqui está o mapa da segunda viagem missionária. Os irmãos devem se recordar, essa viagem começou aqui em Antioquia da Síria. Essa cidade ainda existe, é a cidade de Antáquia, na Síria. Hoje a cidade de Antáquia pertence à Turquia. Mas começou a viagem aqui, e diferente da primeira viagem, a segunda viagem foi por terra. Eles seguiram então aqui, passaram pela Cilícia, os missionários Paulo, Silas e Timóteo. Eles seguiram aqui para só Paulo e Silas por enquanto, seguiram aqui para a Cilícia, a terra do apóstolo Paulo, e chegaram aqui na região da Galácia do Sul. Aqui encontraram Timóteo em Listra e seguiram viagem, tentaram ir para a região da Bitínia, aqui para cima, não puderam. Tentaram ir para o sul, a Ásia, aqui na região mais ao sul, não puderam também, Jesus não permitiu. Então foram para Troade, para pregar o evangelho em Troade, já que era uma cidade portuária. Mas Jesus também não permitiu que permanecessem aqui, e Paulo, tendo uma visão, foi-lhe revelado que eles deveriam partir para a Macedônia. E então, numa viagem rápida de navio, tudo indica, pelas informações que temos em Atos dos Apóstolos, que a viagem foi rápida, conseguiram chegar então aqui em Neápolis, que é o porto de Filipos, e daqui seguiram a pé até a cidade de Filipos pela via Egnácia, uma via pavimentada que saía daqui do Estreito de Bósforo e atravessava toda essa região, indo até o Mar Adriático. Mas aqui começou então a pregação do Evangelho, aqui em Filipos, começou a pregação do Evangelho na Europa. É aqui que o Evangelho chega à Europa. Até então, o Evangelho tinha permanecido nessa região aqui e nessa região aqui. Nós sabemos então agora como o Evangelho chegou à Europa. A primeira cidade em que o Evangelho foi pregado na Europa foi a cidade de Filipos. Já conhecemos a cidade de Filipos, já passamos para os irmãos informações culturais, sociais e históricas referentes a essa cidade, e entramos no texto de Atos 16, apontando para os irmãos o que aconteceu ali.
houve conversão em Filipos, às margens do rio Gangites, onde havia um lugar de oração. Ali os apóstolos pregaram e uma senhora chamada Lídia se converteu. Eles então passaram a se dirigir todos os sábados para o lugar de oração. Mas numa dessas ocasiões em que eles estavam indo para o lugar de oração, aconteceu que uma moça, escrava de alguns senhores, com um espírito de adivinhação, o texto fala um espírito Piton. Esse espírito Piton, como era chamado na cultura grega e romana, esse espírito Piton era um espírito de adivinhação. Era o espírito que na superstição dos gregos e romanos guardava o oráculo de Delfos, onde as pitonisas ali, sob a influência desse espírito maligno, as pitonisas faziam adivinhações. Então, a partir daí, por causa desse costume que havia em Delfos, qualquer espírito que fizesse adivinhações quanto ao futuro era chamado de um espírito Piton, referente ao nome da serpente que protegia o oráculo de Delfos, que ficava no interior do templo de Apolo, na cidade de Delfos. Então, enfim, o fato é que essa moça começou a incomodar os missionários no caminho para o lugar de oração, e o apóstolo Paulo expulsou esse demônio. E essa moça trazia muito lucro para os seus senhores fazendo adivinhações. Geralmente pessoas envolvidas com isso cobram para adivinhar o futuro das pessoas. Ela dava muito lucro para as pessoas em Filipos, para os senhores dela em Filipos, porque a cidade de Filipos, sendo uma colônia, era habitada por muitos soldados veteranos romanos, porque a colônia atraía esses soldados e também a colônia era isenta de impostos. Por causa disso, então, havia naquela cidade uma tendência muito grande de atração por espíritos desse tipo, por práticas desse tipo. Porque os soldados nunca saíam para uma batalha sem consultar uma mulher como aquela. Eles sempre consultavam uma mulher como aquela, uma pessoa como aquela, uma pitonisa, uma adivinhadora, para saberem como seria a batalha. Então os soldados ali, veteranos em Filipos, era um grande número de soldados ali, eles estavam habituados com essa prática. E por isso essa mulher dava grande lucro aos seus senhores. E quando o espírito maligno foi expulso, a esperança de lucro dos donos daquela moça desapareceu. Ela não podia mais fazer adivinhações. Nós não sabemos se ela se converteu ou não. Lucas não informa o que aconteceu com ela depois. Não diz se ela creu no Evangelho ou se ela não creu no Evangelho. Pode acontecer de alguém ter uma experiência como essa e não se converter, ter um demônio expulso de si e não se converter. Isso pode acontecer, mas nós não sabemos se foi o caso aqui dessa moça. O fato é que a história caminha e nos versículos 19 a 24 nós vemos o que aconteceu depois. Aqueles senhores não se conformaram com isso, porque viram que sua esperança de lucro tinha desaparecido e então tomaram medidas jurídicas para fazer com que aqueles homens sofressem as consequências de terem agido daquela forma e posto termo ao lucro deles. Nós vamos então olhar para esse texto, Atos 16, 19 a 24, e nós vamos ver aqui, é interessante observar isso, a Bíblia nos ajuda a compreender as coisas, a Bíblia nos ajuda a compreender como os incrédulos agem em relação aos crentes, quando se indispõem contra eles. E nós vamos ver então 3 etapas no processo de hostilização dos crentes. 3 etapas no processo de hostilização dos crentes. Nós encontramos isso aqui no texto. E nós vamos então ver como esse processo de hostilização caminha aqui no texto que está diante de nós. Então, os irmãos que estão lá atrás na projeção vão digitar agora aí as 3 etapas. São 3 etapas, quero frisar isso, são 3 etapas no processo de hostilização dos crentes. Os crentes são hostilizados. Isso desde que o mundo é mundo. Sempre os crentes, os fiéis a Deus, foram perseguidos, odiados e perseguidos. Sempre. E o que nós temos aqui em Atos 16, 19 a 24, é uma demonstração de como isso geralmente acontece, como esse processo caminha.
E vamos então ver isso olhando para os versículos. A primeira etapa no processo de hostilização dos crentes é a seguinte: é a formulação de acusações que escondem o real motivo do ataque. Prestem atenção nessa etapa. A formulação de acusações que escondem o real motivo do ataque. Eles fazem acusações dizendo que o motivo das suas acusações são uns, quando na verdade os motivos são outros. São motivos interesseiros, são motivos pecaminosos, mas eles apresentam outros motivos que podem parecer mais justos e então usam esses motivos para fundamentar as suas hostilidades. Então vou repetir aqui essa primeira etapa que nós podemos perceber nos versículos 19 a 21. A formulação de acusações que escondem o real motivo do ataque. Versículos 19 a 21. Podem colocar aqui na projeção. Aí está. 3 etapas no processo de hostilização dos crentes. Nós temos aí. Então não estranhe se você passar por isso. Essa é uma prática antiga. Se você como crente, por evangelizar, por falar de Jesus às pessoas, você enfrentar esse problema, você não deve se assustar. Essa é uma prática antiga. Os primeiros missionários cristãos tiveram que lidar com isso. Isso é comum. A formulação de acusações que escondem o real motivo do ataque. Vejam a base disso no versículo 19. Vejam o que diz aí o texto. Diz assim, versículo 19: vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro. Esse é o real motivo do ataque. Existe uma ironia aqui em Lucas. Lucas escreve de modo irônico. Ele diz no versículo 18 que o demônio foi embora. Ele usa um verbo aqui, que na forma como aparece aqui no texto, é o verbo exeltem. Verbo exeltem. O demônio foi embora. E esse mesmo verbo aparece agora no versículo 19, dizendo que o lucro deles exeltem. Ou seja, de acordo com os versículos 18 e 19, duas coisas foram embora, exeltem. Quais foram as duas coisas que foram embora? O primeiro, o demônio. Tchau, já vai tarde. Mas algo mais foi embora. E o que mais foi embora além do demônio? O lucro. E o que foi que incomodou mais os senhores? O fato do lucro ter ido embora. Então ficaram muito irritados com isso. E é interessante observar isso, porque o livro de Atos mostra, pelo menos mais uma vez, no capítulo 19, a partir do versículo 23, nós não vamos ler agora, não dá tempo, mas os irmãos que costumam ler a Bíblia com frequência vão se lembrar disso. No capítulo 19, versículo 23, isso acontece mais uma vez. Vocês vão se lembrar que na cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo pregando ali, as pessoas começaram a se converter e os fabricantes de nichos, de pequenas imagens de Diana, faziam imagens de prata, começaram a perder dinheiro. E isso causou incômodo num dos ourives, que era Demétrio, o nome dele. E ele então se uniu às demais pessoas que trabalhavam nessa área, nessa produção de imagens, e levantaram acusações contra os apóstolos mais uma vez. Então o que nós aprendemos em Atos, num episódio como esse, e num episódio como o de Atos 19,
é que a propagação do evangelho pode gerar prejuízos financeiros para pessoas que ganham com o pecado. Prejuízos financeiros para as pessoas que lucram com a exploração de uma vida errada. Então, esse é um dos motivos pelos quais o evangelho é odiado. Imaginem se o Brasil inteiro se convertesse. O que aconteceria com a indústria da bebida? O que aconteceria com a indústria do tabaco? Irmãos, teriam todos que ir embora. Iriam falir. Se os jovens do Brasil todos se convertessem, pensando aqui numa situação absurda, ao extremo, sabemos que isso não vai acontecer. Mas se os jovens do Brasil se convertessem, o que aconteceria com esses talentosos cantores populares? Esses cantores que ficam... Né? A música deles é assim. É muita criatividade, é muito talento. Nós não sabemos de onde vem tanta criatividade, tanto talento, tanta habilidade para fazer músicas assim. Eu não consigo imaginar. Mas o que aconteceria com essas pessoas que são milionários dizendo isso? Junta mais uns 4 ou 5 palavrões e ficam repetindo aqueles 4 ou 5 palavrões e ficam milionários. O que aconteceria com essa gente? Queridos, iam passar fome, iam ter que trabalhar, coisa que nunca fizeram. Então, tudo isso traiu um impacto econômico, financeiro sobre essas pessoas assustador. O que aconteceria com as lojas de imagens, as lojas de Umbanda? O que aconteceria com as lojinhas de imagens que há em Aparecida do Norte? Todas fechariam. O que aconteceria com os traficantes, os donos de boteco, os donos de prostíbulo? Queridos, tudo isso iria acabar. O evangelho acaba com essas coisas. E isso gera uma grande hostilidade. Nós aprendemos na história da igreja, interessante, há um episódio curioso, na correspondência pagã do século II, mais ou menos no ano 107, mais ou menos, logo ali no comecinho do século II, bem no comecinho, por volta do ano 110, 107, 110, há uma correspondência que é muito vasta entre um governador romano que governava a província da Bitínia. Bitínia está no mapa que eu mostrei lá. Voltando do mapa, eu mostro para vocês onde é a Bitínia. O governador da Bitínia é chamado Plínio o Jovem. E esse governador era muito hábil, Plínio o Jovem. E ele viveu na época de um imperador chamado Trajano. Esse imperador Trajano também foi um bom imperador, foi um bom administrador. E o que aconteceu? Existe uma carta, eles trocavam muitas correspondências, eram bem amigos, tanto Plínio o Jovem quanto o imperador Trajano eram bem amigos. Há livros que trazem toda a correspondência deles, é muito interessante. Mas numa das cartas, Plínio o Jovem escreveu para Trajano pedindo orientações, dizendo o seguinte: olha, surgiu aqui na Bitínia uma seita chamada cristã, e essa seita tem trazido problemas para nós, problemas sérios, porque os templos estão sendo abandonados, e as pessoas que vendem animais para sacrifício dos deuses estão com dificuldades. Eu tomei algumas medidas severas, lancei alguns na prisão, torturei algumas pessoas e estou fazendo o possível para fazer com que essa seita recue. E graças a essas medidas, os vendedores de animais para sacrifícios aos deuses estão começando a conseguir de novo vender. Então ele escreve a Trajano dizendo: você acha que o que eu estou fazendo é correto? E eu quero orientações acerca disso. Então Trajano, a partir daí, ele criou uma política de perseguição no comecinho do século II, e essa política de perseguição consistia em dizer o seguinte: olha, você não pode sair em busca dos cristãos, mas se você receber denúncias
de que tal pessoa é cristã, então sim, você deve perseguir essa pessoa, investigar e punir. É uma política de perseguição nova. É a primeira vez que um crime não deveria ter a iniciativa do Estado para que o criminoso fosse punido, buscado e punido. A primeira vez que isso aconteceu. Não persiga os cristãos, mas se houver uma denúncia de que alguém é cristão, então você deve investigar e punir. Tertuliano de Cartago, no século II, que era advogado, disse: isso é um absurdo, isso é coisa de justiça brasileira. Ele falou: isso não existe, isso no campo jurídico. É inaceitável isso. Como alguém pode criar um crime, tratar um crime, em que o Estado não tem autoridade para tomar a iniciativa e perseguir o criminoso? Ele precisa esperar a ser movido pelo particular para então sair à cata do criminoso. Isso não existe. E ele então condena essa política de perseguição, assim como outros escritores cristãos, mas essa política de perseguição persiste até o século IV. Essa política. E vários irmãos nossos do passado foram vítimas dessa perseguição iniciada. Porque Plínio o Jovem escreveu para Trajano, no comecinho do século II, dizendo que estava tendo problemas com os cristãos. Entre esses problemas, o problema enfrentado pelos vendedores de animais para sacrifício aos deuses pagãos. Então notem o impacto que realmente o cristianismo tem na vida financeira das pessoas. Especialmente as pessoas que vivem dessas coisas. E é o que acontece aqui. O texto diz que vem dos senhores, que se lhes desfizer a esperança de lucro, aí vem, agarrando em Paulo e Silas a atos violentos aqui. Eles agarraram Paulo e Silas aqui, eles não pegaram Timóteo e não pegaram Lucas. Lucas estava junto. Mas eles não pegaram Lucas e nem Timóteo, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram. Vejam que foi algo violento. É interessante observar isso, esse grau de violência, porque existe um contraste aqui com outras abordagens anteriores. Quando nós olhamos para esse modo de agir desses homens, isso nos surpreende porque nós estamos ainda lembrando, nós ainda estamos com a nossa memória bem fresquinha, lembrando de como eles foram tratados por Lídia. Como Lídia tratou esses homens? Lídia ouviu esses homens, recebeu esses homens em sua casa, tratou-os com hospitalidade e generosidade. E aqui o que acontece agora é exatamente o avesso disso. Eles são arrastados à presença das autoridades com toda a violência e levados ali com o objetivo de serem acusados. Há um contraste aqui. E é importante observar esse contraste. Por quê? Porque notem bem, há um padrão de tratamento aqui, há dois padrões de tratamento aqui que devem ficar gravados em nossa mente. Nós podemos avaliar as pessoas a partir do modo como eles tratam os pregadores da fé. Nós podemos avaliar a condição espiritual das pessoas a partir do modo como as pessoas tratam os pregadores da verdade. Se alguém prega a verdade, a palavra de Deus, o evangelho, e você hostiliza essa pessoa, tem algo errado com você. Você está num grupo perigoso. Você está no grupo das pessoas reprovadas por Deus. Cuidado com isso. Eu não estou dizendo aqui, o pregador é ungido do Senhor, a maldição vem sobre você. Nada disso. Nós aprendemos na Bíblia que todo crente é ungido pelo Senhor. Se algum pastor disser para você, eu sou ungido do Senhor, você diz, grande coisa, eu também sou. Todo crente é ungido pelo Senhor. Nós temos a unção que vem do alto, que é o Espírito Santo. O que eu estou dizendo é o seguinte: se alguém proclama uma mensagem verdadeira, proclama o evangelho genuíno, e isso gera em você rancores, indignação, inconformismo, ódio, rejeição, você pertence a um grupo perigoso e mau. É muito simples avaliar isso. É muito simples avaliar isso. Se
Por outro lado, alguém prega o evangelho genuíno, a salvação em Cristo, a vida de santidade, a vida de obediência ao Senhor, a vida de consagração, a salvação somente pela fé na obra da cruz e nada mais. E isso gera em você alegria e apoio. E você aprecia isso, estimula isso, então isso é um bom sinal. Você é do grupo de Lídia. Isso é ótimo, mas se é o oposto, queridos. Se alguém prega a verdade, você, muitas vezes com capa de santidade, onde já se viu isso, essa pregação é falsa, ou coisas do tipo, outros tipos de hostilização, isso coloca você no time dos senhores incrédulos daquela moça. Muito bem, vejam o que diz a sequência. O texto diz assim: agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, que era praça. Praça, o termo que designa esse lugar aqui, é um termo que persiste ainda hoje. O nome dado a esse lugar é a ágora. Ágora. O que era uma ágora? Todas as cidades antigas tinham uma ágora, todas. As cidades tinham, era uma praça central, a ágora, que era o núcleo da vida social da cidade. Então, eu já estive em várias ágoras, já viajei bastante, já visitei várias ágoras. Em Atenas, antiga, as ruínas de Atenas têm a sua ágora. As ruínas de Corinto têm a sua ágora. E é um espaço amplo, plano, aberto. E nesse espaço central ali na cidade, existiam lojas, existiam templos e instituições. Então toda a vida social da cidade acontecia na ágora. Você acordava cedo, você ia para onde? Para fazer seus negócios, para cuidar da sua vida, para cumprir suas obrigações, para encontrar seus amigos. Para onde você ia? Você ia para a ágora. Era na ágora de Atenas que funcionavam as escolas dos filósofos. Era na ágora de Atenas que existiam os templos ali dos diversos deuses para quem queria adorar alguém. Era na ágora de Corinto que as pessoas iam comprar carne, que o apóstolo Paulo trata sobre comprar carne sacrificada a ídolos. Era na ágora de Corinto que as pessoas iam comprar carne. Até hoje existe em Corinto as lojas ali, claro, estão todas já fechadas, irmãos, não tem carne mais lá, mas é tudo em ruínas. Mas estão lá os nichos daquelas lojas antigas que vendiam carne ali. A famosa cidade de Pompeia, também uma vasta ágora, onde as pessoas ali se reuniam e conversavam e tinham ali suas atividades todas comerciais, sociais e jurídicas e tudo mais. E na ágora havia, num espaço qualquer da ágora, geralmente num ponto mais central da ágora, havia uma plataforma feita de pedra. Essa plataforma feita de pedra não era muito alta, você chegava a ela subindo 2 ou 3 degraus, e essa plataforma de pedra era chamada de bema. Bema. E sobre essa plataforma ficavam juízes da área civil. E quando você tinha um problema jurídico, no campo não penal, mas no campo civil para tratar, então você levava esse assunto ao bema. E então você subia naquela plataforma e ali estavam sentados os juízes e você apresentava a sua causa a eles. Isso era na ágora, ou seja, toda a multidão que estava na ágora, quase a cidade inteira que estava na ágora, via isso, isso era aberto. Não era uma plataforma com paredes em volta, não. No máximo tinha uma cobertura ali para o sol, mas só. Era tudo aberto. Então as pessoas que iam até o bema e apresentavam ali as suas causas, as suas questões, tudo isso era visto por todos, publicamente, as pessoas viam aquilo. E era até algo curioso. Vamos ver o que está acontecendo no bema. Alguém chegou no bema, trazendo ali alguns homens estrangeiros. Vamos ver o que está acontecendo lá. E parece que foi isso que aconteceu em Filipos. Filipos tinha um bema. Os arqueólogos encontraram um bema em Filipos, na ágora de Filipos. E esses homens então foram levados ao bema. Paulo e Silas foram levados ao bema. E a multidão toda viu isso. A multidão estava lá na ágora, era algo aberto. E assistiram o que estava acontecendo. E vejam então o que acontece.
Eles foram para a praça, à presença das autoridades. Essas autoridades são melhor definidas no versículo 20. Veja o que diz o versículo 20. E levando-os aos pretores. Os pretores eram os duoviri. Duoviri eram 2 homens. Esses 2 homens que ficavam ali no bema, na plataforma, eram os juízes responsáveis por manter a lei e a ordem na cidade. Os romanos, irmãos, eram pouco tolerantes com as pessoas acusadas. Mas havia uma acusação que os romanos não aceitavam de jeito nenhum. Que acusação era essa? Perturbação da ordem. Essa acusação, os romanos não aceitavam de modo nenhum. Então esses 2 homens, os duoviri, chamados aqui de pretores, no grego são os strategoi, eles tinham por obrigação manter tudo em paz e em ordem. Chega a ser proverbial a pax romana. Quem perturbasse a pax romana era morto. Isso era inaceitável. Por que os romanos defendiam tanto a paz nas cidades e nos lugares onde eles dominavam? Por quê? Porque onde há paz, existe avanço, existe progresso, o Estado vai bem, tudo vai bem quando há paz. E os romanos aprenderam isso. Por isso, eles toleravam as religiões dos homens. Eles sabiam que se mexesse nas religiões, isso geraria tumultos, então eles evitavam. Eles eram cuidadosos disso para manter a ordem, porque mantendo a ordem, o Estado iria bem. Os irmãos sabem, né? Ordem e progresso. Temos uma experiência maravilhosa no Brasil que mostra isso claramente. É uma desordem completa e, consequentemente, progresso zero. Mas se houvesse ordem, o que haveria aqui? Progresso. E os romanos aprenderam isso. Os romanos aprenderam que, havendo ordem, havendo paz, não havendo tumultos, as cidades iriam prosperar. Haveria trabalho, haveria crescimento, haveria prosperidade. Os romanos sabiam disso, estavam certos. Então vejam o que acontece. Eles são levados para a praça, para o bema, diante dos pretores, os duoviri, e fazem 3 acusações. São 3 acusações. Essas 3 acusações, observe com atenção, porque isso não mudou. Essas 3 acusações têm 2 objetivos: conquistar a simpatia do povo, o apoio do povo e o apoio dos juízes. Já viram isso em algum lugar? O objetivo dos acusadores dos cristãos é conquistar o apoio de 2 grupos: o apoio do povo e o apoio dos juízes. Tendo o apoio do povo, o povo pressionaria os juízes. E tendo o apoio dos juízes, a condenação era certa. Eles foram estratégicos aqui. E nas acusações tentaram conquistar isso: o apoio do povo e o apoio dos juízes. Então vejam como começa a primeira acusação. Observem aí o texto, versículo 20. Estes homens, e aí vem a primeira acusação, sendo judeus. Primeira acusação, eles são judeus. Que acusação é essa? Essa acusação tem por objetivo conquistar o povo e os juízes, porque havia preconceito contra os judeus do século I. Era o antissemitismo que já existia. O antissemitismo já existia nessa época. Por quê? Porque os pagãos, os seguidores de outras religiões, pelo mundo afora, eles estranhavam, por exemplo, a prática da circuncisão. Para eles isso era sem sentido, era uma grande estupidez, era bobagem. Os pagãos viam na prática da circuncisão algo tolo e eles zombavam disso. Os judeus, quando participavam de jogos olímpicos,
nas academias distribuídas pelas cidades gregas, muitas vezes, esses jogos eram feitos com as pessoas nuas. Os homens ficavam nus para participar desses jogos, dessas lutas, desses embates, esportivos. E isso gerava zombaria, porque eles viam os judeus nus circuncidados e zombavam deles. Alguns judeus, inclusive, tentavam desfazer a circuncisão para evitar a zombaria. Alguém fala, mas como é que vai desfazer a circuncisão? Havia operações, porque a carne do prepúcio, quando era removida dos judeus no século I, na antiguidade, não era totalmente removida. E então havia um médico, pelo menos há registros de um médico, que escreveu alguns livros e ele explica como era a operação para desfazer a circuncisão. Era feito um corte na base do órgão genital masculino e a pele então era puxada para frente, para aumentar o prepúcio da pessoa. Ficava ali uma cicatriz, mas a pessoa recuperava o seu prepúcio dessa forma. Então era possível desfazer a circuncisão de alguém. E muitos judeus faziam isso, porque a circuncisão era motivo de zombaria, especialmente para quem praticava esportes. E os romanos achavam essa prática ridícula, absurda, tola. Então os judeus já eram hostilizados e ridicularizados por essa prática. Eles também não comiam carne de porco. E isso também causava estranheza. Como pode não comerem carne de porco? Que bobagem é essa? Porco é tão gostoso, não é? Eu como direto. Carne de porco, costeleta de porco, presunto. É uma delícia isso. E eu não sou pagão, mas os pagãos olhavam para isso e achavam estranho. Mas como pode não comerem carne de porco? Outra coisa, guardar o sábado. Que bobagem é essa? Guardar um dia da semana não fazer nada. Isso é bobagem, superstição. E o pior de tudo, eles não honram os deuses. Isso era o pior de tudo, porque os deuses eram responsáveis pela prosperidade da cidade. Não honrar os deuses era ofender os deuses e trazer tragédias para a cidade. Então os judeus já eram vistos com antipatia. Então, havia poucos judeus em Filipos. Tudo indica que os judeus de Filipos não causavam impacto nenhum na sociedade ali. Não havia nem sinagoga, o que havia um lugar de oração. Já vimos isso. Para haver uma sinagoga tinha que ter pelo menos 10 judeus, ou seja, em Filipos não havia nem 10 judeus. Mas quando esses homens chegaram, a fama dos judeus já era conhecida no mundo todo, desde a volta do exílio babilônico. E já havia antissemitismo ali, difundido pelo mundo todo. E eles então disseram, olha, esses homens são judeus. Pronto. Isso já despertou o preconceito, isso já despertou o rancor. Eles são judeus. Já há um preconceito aqui que é explorado. E aí vem uma segunda acusação. E agora essa acusação mexe com os duoviri. Essa acusação põe sob ameaça o cargo dos duoviri. Eles dizem, eles perturbam a nossa cidade. Opa! Era verdade isso? Não. Os apóstolos, os missionários não estavam perturbando ninguém. Eles tinham sido perturbados por aquela moça, mas eles não perturbavam ninguém. Mas essa acusação colocava os duoviri numa posição difícil. Se esses homens estão perturbando a cidade e nós não fizermos nada, nós vamos perder nosso emprego. A nossa carreira vai por água abaixo. Então, os acusadores foram muito sábios no que fizeram. Sábios no mau sentido, usaram a sabedoria, a inteligência, não a sabedoria. Usaram a inteligência de modo maligno. Eles mexeram com os preconceitos do povo e mexeram com a segurança das autoridades. As autoridades pensaram, isso aqui vai dar problemas. Isso aqui vai colocar a nossa função em risco. Se houver um tumulto na cidade por causa desses homens, nós vamos perder nosso emprego. E eles prosseguem com a terceira acusação, propagando costumes que nós não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Bom, é uma acusação falsa também, porque o proselitismo judaico não era proibido.
não era ilegal. O proselitismo judaico só se tornou ilegal no século II com Adriano. O imperador Adriano, ele proibiu o proselitismo judaico. Mas nessa época não era crime. Mas começaram a acusar aqueles homens de um crime que não existia. O crime de propagar seus costumes e suas visões e suas concepções de mundo. Já viram isso em algum lugar? Elevar a categoria de crime aquilo que não é crime. Elevar a categoria de crime a exposição de suas concepções, de sua visão de mundo, de sua cosmovisão. Eles fizeram isso. Não havia lei nenhuma que proibia isso. Mas eles passaram a tratar isso como se fosse crime, sem que houvesse um tipo penal. E disseram, nós não podemos praticar essas coisas que eles ensinam e nem crer nessas coisas, porque somos romanos. E aí nisso, mexeram com o orgulho dos filipenses. Porque os filipenses eram muito bonzinhos, mas eles tinham um problema. Qual era o problema dos filipenses? Orgulho. Para quem Paulo escreveu, tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que assumiu a forma de servo. Para quem Paulo escreveu essas palavras? Para os filipenses. Eles eram muito orgulhosos. Por que eles eram orgulhosos? Porque eles eram romanos. Nós somos romanos. E tinham muito orgulho disso. E eles então apelaram mais uma vez para o povo. Pergunta. Essas três acusações tentavam atrair para si o apoio do povo e dos magistrados. Pergunta. Deu certo? Deu certo? Deu certo ou não deu? Irmãos, uma notícia ruim para vocês. Sempre dá certo. Sempre dá certo. 100% das vezes dá certo. Nunca dá errado. É a fórmula perfeita. Acusações falsas que mexem com o orgulho do povo. Acusações falsas que levam à categoria de crime o que você está fazendo quando não é crime o que você está fazendo. Acusações que mexem com preconceitos. E acusações que trazem o povo para o seu lado. E os juízes para o seu lado. Isso sempre funciona. Sempre. Se nós olharmos o versículo 22, nós chegamos no segundo ponto. Aí nessas etapas. Não vai dar tempo de eu falar tudo, né? Não vai dar tempo. Vamos lá. Grande novidade, hein? Grande novidade. Então, o segundo ponto, nesse processo de hostilização dos crentes é o seguinte, é a propagação do ódio entre as autoridades e o povo em geral. Primeiras acusações visando isso. Isso funciona. Aí vem o ponto 2. A propagação do ódio entre as autoridades e o povo em geral. Fizeram as acusações, tiveram seus alvos específicos e conseguiram. Ocorre então agora a propagação do ódio entre as autoridades e o povo em geral. Vejam como começa o versículo 22. Vejam se funcionou ou não. O que diz o versículo 22? Levantou-se a multidão. Imaginem, eles estavam ali diante do Bema, aquela vasta praça, aquela ágora, e eles todos assistindo isso e vendo isso. E veja o que acontece aqui. Levantou-se a multidão. Veja que lindo, unida, ninguém solta a mão de ninguém. Levantou-se a multidão unida. Que linda união aqui. Todos juntos. Que linda comunhão aqui vemos. Levantou-se a multidão unida. Todos de mãos dadas. Num só objetivo. É isso. O amor vai vencer. Levantou-se a multidão unida contra eles. Primeiro alvo foi atingido. Nós conseguimos inflamar a multidão. A multidão está do nosso lado.
O povo está do nosso lado. Todos estão do nosso lado. E veja como prossegue o versículo. Só a multidão? Não. Eles conseguiram algo mais. E os pretores? Os juízes também foram conquistados. Todos. Sucesso total. O texto diz que os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Queridos, é algo terrível aqui. Porque em nenhum momento aparece a defesa dos missionários. Eles não tiveram oportunidade de se defender. Eles não tiveram a chance de dizer, olha, mas nós não fizemos nada disso. Nós podemos falar a vocês e ao povo? Nós podemos, pelo menos, apresentar nossas razões, nossos motivos, o que está realmente acontecendo? Nada disso é verdade. Nós é que fomos hostilizados, nós é que fomos perseguidos, nós é que fomos perturbados. Nós não estamos fazendo nada disso. Não. O texto diz, mostra aqui que de pronto, os pretores arrancaram as roupas dos missionários, mandaram açoitá-los com varas. Queridos, um castigo extremamente torturante e doloroso. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 11, 25, que na vida toda dele, ele foi fustigado com varas 3 vezes. E essa é uma delas. Paulo fala isso em 2 Coríntios 11, 25. Eu fui fustigado com varas 3 vezes. Isso deixava as costas da pessoa em carne viva. Era terrível, era muito difícil isso. Muito doloroso isso. Mas isso acontece. E por que os pretores fizeram isso prontamente? Porque perceberam a multidão agitada. Eles disseram, temos que manter a paz. Depois que eles fizeram isso, não há mais agitação nenhuma. A multidão tranquila, todos voltam para os seus trabalhos normais, os cargos dos pretores estão assegurados. A propagação do ódio entre as autoridades e o povo em geral. É o que acontece aqui. Eu fiz um parágrafozinho aqui, eu vou terminar lendo isso, para que os irmãos fiquem atentos com o que está acontecendo no mundo hoje. Porque não é diferente do que aconteceu naqueles dias. A estratégia é exatamente a mesma hoje em dia. Hoje em dia os inimigos da fé estão trabalhando do mesmo modo, seguindo o mesmo processo, aplicando as mesmas estratégias de conquista do povo, criando um senso comum. Um senso comum em que o ensino cristão é tido como absurdo. E as piores abominações são vistas como dignas de defesa. O que tem acontecido é isso, é a criação de um senso comum. Na criação desse senso comum, o que impera é isso. Os ensinos cristãos são absurdos, criminosos e maus. E as piores abominações são dignas de acolhimento e proteção. E esse senso comum se difunde pelo mundo afora. E atinge, inclusive, os tribunais, que abraçam esse senso comum. E as consequências disso, nós não pudemos ainda medir, porque essas consequências ainda não chegaram sobre nós na sua plenitude. Eu escrevi um parágrafozinho que diz assim: é interessante notar que sempre os perseguidores do cristianismo tentam obter o apoio popular a fim de receber mais força em seus ataques. Notem como se difundiu entre o povo pelo mundo afora a condenação de qualquer valor cristão. Há palavras que você não pode falar. Qualquer valor cristão é rejeitado pelo mundo como um crime. Tem se difundido essa condenação de qualquer valor cristão pelo mundo afora, bem como a animosidade contra qualquer pessoa que se coloca contra
os desvalores modernos. Se você se levanta contra algo que estão defendendo e que é abertamente pecado, você é hostilizado. Tente falar contra o aborto. Existe crime mais cruel e covarde do que esse? Não existe. Você não pode falar contra isso. É curioso, os incrédulos apresentam seus motivos. Quais são os motivos que eles apresentam? Esses homens são contra a saúde pública. Mas o que na realidade eles estão sendo movidos na realidade por quais objetivos? Muito simples. Por que uma mulher defende o aborto? Por que um homem defende o aborto? Muito fácil descobrir. Muito simples. Quando eles defendem o aborto, eles estão silenciosamente dizendo o seguinte: eu quero viver na promiscuidade sem nenhum risco de me vincular a uma mulher ou a uma criança. Estão preocupados com a saúde pública? Não. Eles querem apenas isso. Eu quero ter o direito de viver na promiscuidade completa, total, sem correr o risco de me vincular a um homem ou a uma mulher e muito menos a um bebê. E se para isso for preciso arrancar uma criança aos pedaços, estraçalhada de dentro do ventre de sua mãe, eu faço. E eu quero ter o direito de fazer isso. Mas qual é a desculpa? Eu sou a favor da saúde pública e da liberdade da mulher. Que lindo! Que lindo! Quantas pessoas defendendo a saúde pública e a liberdade da mulher. Na realidade, seus motivos são egoístas, perversos, assassinos e imorais. E agora então, quem se levante e diz isso é errado, essa pessoa é taxada de criminosa. Alguém que é contra a saúde pública, alguém que é contra a liberdade da mulher. Os inimigos da fé tentam criar um senso comum em que as maiores abominações são vistas como normais e quem as reprova é tido como perverso, intolerante, criminoso e mau. Esse senso comum vai se estabelecendo com o tempo e seu objetivo é fazer com que os crentes sejam odiados e, consequentemente, condenados pelo povo e pelos juízes, exatamente como acontece nessa história. Então, queridos, o que estamos vendo aqui é algo que se repete hoje e nós temos que estar preparados para isso. Existe um terceiro ponto, eu vou citar agora, e na semana que vem vamos olhar para esse terceiro ponto. O terceiro ponto é o seguinte: é a exacerbação do castigo contra os expoentes da fé. O castigo que é aplicado a esses homens aqui no texto foi leve? Nós veremos nos versículos 23 e 24. Castigo, queridos, só faltou matar. A exacerbação. É com X, hein? Vai colocar a exacerbação com Z, que vai ser lançado no interior do cárcere. A exacerbação do castigo contra os expoentes da fé. Gente, os versículos 23 e 24 são assustadores. O que fizeram com esses homens? Estão digitando lá.
a exacerbação, isso aí, certo? A exacerbação, o agravamento, o majoramento, a majoração do castigo contra os expoentes da fé. O castigo foi extremamente pesado. Você diz, mas não fizeram nada. Mas o castigo foi extremamente pesado, conforme nós veremos na semana que vem. Semana que vem veremos esse restinho e a sequência da história. Mas é importante destacar o seguinte. Os irmãos estão vendo esse esbocinho aqui. Eu vou mostrar para vocês com mais calma o versículo 23 e 24, explicar para vocês o que aconteceu nesses versículos, conforme descritos nesses versículos aqui, o que significa tudo isso. Mas é curioso notar o seguinte, tudo isso aqui, pergunta importante, para que os irmãos não fiquem tristes nem preocupados demais. Isso aqui, é feio isso. É feio ou bonito? Horrível. É feio. Agora vem a minha pergunta. Isso aqui fez o evangelho avançar ou recuar? Hã? Como os missionários poderiam pregar ao carcereiro se eles não fossem presos? Como eles poderiam pregar aos homens que estavam presos naquela masmorra e cantar e falar se eles tivessem sido presos? Como? Deus colocou eles ali. De modo que é interessante observar isso, uma lição importante ensinada por Tertuliano de Cartago, que morreu no comecinho do século III. Uma frase clássica de Tertuliano de Cartago. Diz o seguinte: o sangue dos mártires é semente. Cada vez que você mata um cristão por causa da sua fé, o evangelho avança mais e mais. Você persegue o cristianismo, ele não morre. Os crentes são meio loucos. Você persegue o cristianismo, ele aumenta. Você mata cristãos, eles se multiplicam. É uma coisa assustadora. O Império Romano perseguiu os cristãos durante 300 anos e o cristianismo não parava de aumentar. Quando nós chegamos no século II, o cristianismo dominou toda a bacia do Mediterrâneo em 30 anos. Dominou todo o norte da África, a Península Ibérica. Tinha crente até na Espanha, em Portugal. Crente em todo o norte da África. Tinha crente até no Irã. Deus me livre. Mas tinha crente lá. Assustador. O que nós aprendemos com isso? Como pode isso? Nós aprendemos num texto como esse. Você persegue a igreja. As autoridades perseguem a igreja se expande. Mais e mais. Mais e mais. Mais e mais. Deus usa a perseguição para aumentar as fronteiras do reino. É o que nós vemos aqui em Atos. Então esse texto não deve só nos preocupar. Esse texto mostra também a soberania de Deus, que usa essas coisas para fazer com que a fé se espalhe e chegue até os confins da terra. Vamos louvar ao Senhor por isso. Senhor Deus, muito obrigado por essas coisas que temos visto aqui. Muito obrigado porque a perseguição da igreja nunca impediu a sua marcha, pelo contrário. A perseguição contra a igreja fez com que a igreja crescesse mais e mais. Obrigado por essa bênção maravilhosa. E ajuda-nos, ó Deus, a sermos sábios quando enfrentarmos essas estratégias dos nossos inimigos. Que nós, ó Deus, aprendamos essas coisas na sua palavra e não fiquemos assustados. Estejamos preparados para tudo isso, sabendo que é assim que os inimigos do evangelho agem. Dá-nos paciência, forças, coragem e esperança, sabendo que em meio a tudo isso, mesmo eles fazendo todas essas coisas, mesmo com todas as suas mentiras e calúnias, sem o saber, estão sendo usados pelo Senhor para que o evangelho chegue a mais pessoas. Nós te agradecemos por isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.